Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui nesta aula. Eu quero falar sobre transparência, sobre o alpha que dá para a gente utilizar aqui nos shaders do Blender, tá? Vou vir aqui em Shading e vou adicionar aqui um plano aqui embaixo só para nós visualizarmos melhor o que pode acontecer, tá? Se eu adicionar aqui um material, vem shader principal por padrão. E aqui tem a opção alpha. Se eu diminuo, você vai perceber que não acontece nada. Deixa eu mudar a cor aqui, só para ficar mais visível. Ó. Não acontece nada. Agora, se eu deixo zerado, fica preto. Mas espera aí, Daniel, não era para diminuir a transparência disso? Com certeza é. Só que aqui no Eevee, para você utilizar esse recurso aqui, você precisa vir aqui embaixo, no Settings. Tem uma opção aqui, ó, Blend Mode. Então, tem uma opção opaca, ou seja, não tem transparência. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, ó, para Alpha Clip, o que vai acontecer? Ó? Vai mudar para um tipo, até aparece escrito aqui, ó, de maneira binária. Ou é 0 ou é 1. Um. Se for intermediário, não acontece nada. Agora, se for 0, ó, fica totalmente transparente. Eu tenho aqui a opção Alpha Hashed. Alpha Hashed eu acho que é mais interessante para nós aqui, ó, porque ela consegue dar uma transparência, ó, gradual ao nosso modelo, ó. E esse granulado que aparece aqui, você consegue excluir aumentando a quantidade de amostras da renderização. Se eu deixo em 0 aqui, vai fazer amostras infinitas, ó, e você vai perceber, ó, que o granulado vai sumindo aos poucos. Então, o Alpha Hashed, eu acho que é o mais interessante aqui para grande parte das situações. E lembrando, caso você queira aquelas opções aqui no Shader Editor, você aperta N, que vai ter a opção aqui, ó, Options, e você consegue visualizar aqui. É a mesma coisa que está aqui na parte de baixo. E eu tenho a opção aqui, ó, Alpha Blend. O Alpha Blend, ó, ele meio que faz a mesma coisa que o Alpha Hashed. Só que às vezes ele pode dar alguns bugs na aparência do modelo, ó, tá vendo? Ó? Então, ó, olha lá, quando eu deixo em 1, ó, ele fica com essa aparência, meio bugado. Agora, se eu deixo um valor de 0. Sei lá, deixa eu colocar um outro objeto aqui atrás, ó, só para você visualizar o modelo. Ó. Vou colocar um torus aqui embaixo. Ó. Se eu coloco um objeto aqui atrás para visualizar a transparência, vou colocar aqui um objeto rosinha. Ó. Agora, se eu coloco um fator aqui de 0,695, ó, eu consigo ter uma transparência até que interessante, né? Só que eu coloco um valor como 1, ó, fica com a aparência bugada. Então, o Alpha Blend, ele é interessante desde que você comece a deixar, ó, pelo menos um valor ali mais intermediário, ó. Tá vendo? Então, o mais interessante mesmo é o Alpha Hashed, porém, ele precisa de várias amostras para ficar bem bonitinho, bem certinho aqui na renderização. Beleza, ó. Uma coisa que dá para nós fazermos aqui no Blender é colocar imagens que tem fundo transparente, que são imagens do tipo PNG. Eu venho aqui em File, venho em Import e clico em Imagem as Plane. Mas espera aí, Daniel, isso daqui não tem no meu Blender. Por quê? Isso daqui é um plugin, um add-on. Eu venho aqui em Preferências e venho em add-on. Eu vou escrever aqui Plane. Vai abrir isso daqui, ó. Import, Export, Image como um plano. Imagem como um plano. Daí depois, ó, você ativa ele aqui e apertando Shift A, no menu que aparecer, desde que você esteja no Object Mode, vai ter aqui, ó, Image as Plane. Vai perguntar de onde você quer abrir essa imagem. Eu vou clicar aqui no Blend PNG, tá? Ó, tá escrito aqui para usar o Alpha. Clico aqui, ó, importar imagem como um plano. Automaticamente, o Blender ele vai fazer uma mixagem de materiais. Tá, ó, veja só. No caso é um mix bem simples, na verdade, né? Ele vai criar um mapeamento da textura e tudo mais e vai abrir essa imagem em PNG aqui para mim, ó. Tá vendo que tá com fundo transparente, ó? Então, é uma maneira bem interessante de você trazer imagens de fora rapidamente para o Blender. Ah, mas como que eu faria isso de maneira manual no Blender? É simples. No caso, como precisa saber mapear os objetos, eu não vou abordar isso aqui. Mas vamos supor que você não tivesse aqui, tivesse só com o shader principal nesse plano. Eu venho aqui, venho em Texture, Image Texture, abro a minha textura, vou pegar ela aqui. Daí que eu faço? Eu conecto o Color aqui e conecto o Alpha aqui. Veja só,
Aqui o que aconteceu? O Blender deixou transparente onde não tem imagem e deixou com opacidade total onde tem imagem. Mas como que o Blender calculou isso? É que o Blender ele funciona da seguinte maneira, ó. Esse alfa aqui, ele solta dados de preto e branco. Vou colocar aqui, ó. Veja só o que acontece. Ele solta dados de preto e branco. Onde é preto tem transparência e onde é branco é imagem, ou seja, não tem transparência. Então, quando eu jogo esse dado aqui, o Blender deixa onde está preto 0 e onde está branco ele deixa com 1 de opacidade, ou seja, fica totalmente visível, e onde está preto fica invisível, ou seja, com transparência. Então, quer dizer, Daniel, que se eu jogar uma imagem em preto e branco aqui, o Blender ele vai deixar vários pontos transparentes ou não transparentes? Sim. Aqui no Blender nós temos as imagens, nós temos as texturas procedurais, que são texturas geradas dentro do Blender. Aqui no caso, esse Noise Texture. Se eu conectar o FAQ aqui, ó, você vai perceber, ó, que são várias nuvenzinhas, ó, variando do preto até o branco e tem tons de cinza. Se eu coloco aqui no alfa, veja o que acontece, ó. Tá calculando, ó, ele deixa semi-transparente, ó. Por quê? Tem áreas pretas, tem áreas brancas e tons de cinza. E quando você coloca o alfa aqui, ó, nesses valores intermediários, o Blender, na verdade, ele tá mexendo com tons de cinza. Então, se eu vir aqui e colocar no input do tipo RGB, eu tô soltando tons de cinza aqui, né? Então, se eu pegar essa barra, deixar preta, fica transparente. Se eu deixar branca, fica totalmente opaca. Ah, uma coisa importante, tá? Quando você ativa o Add-on e vem aqui e coloca no Import Images Plane, automaticamente ele já deixa o Blend Mode no modo Alpha Blend. E uma coisa que eu não disse, o Alpha Blend ele é espetacular para usar em imagens que são planas, em objetos que são planos. Então ele é excelente para isso também. Na situação que o objeto é plano, o Alpha Blend não tem nenhum defeito, ao contrário de quando ele é tridimensional, que eu mostrei lá, que fica meio bugado em algumas visualizações. Agora, só para fechar aqui a explicação do alfa aqui, eu tenho outro tipo de textura procedural. Procedural significa que é gerada pelo Blender direto. Se é uma textura externa, eu tenho esse Bleak Texture. O que ele faz? Ó? Ele consegue gerar tijolos com base na configuração que eu tenho aqui. Ó, vou jogar o alfa aqui, ó, consigo visualizar os tijolos. Eu vou pegar esse color aqui, eu vou pegar o FAQ, porque o FAQ ele solta puramente em preto e branco, tá? E vou jogar aqui, ó. Veja só o que vai acontecer, ó. Olha como ficou meu alfa, ó. Olha lá, ó. Posso mudar a cor aqui, ó, tranquilamente, ó. E onde ficou o preto ficou transparente, e onde ficou o branco ficou com opacidade total, 100% opaco, tá? Então, é bem interessante trabalhar com alfa, porque você sabe onde é preto é transparente, e onde é branco tem opacidade total, não é transparente. Uma coisa também interessante que nós temos é que nós podemos também fazer mixagem utilizando o shader do tipo transparente. Aqui, ó, tem o transparent aqui. E eu vou adicionar aqui, ao invés de adicionar o shader principal, eu vou adicionar o diffuse. Apesar que você poderia usar o shader principal também, tá? Só que eu não quero utilizar ele porque eu quero utilizar outro exemplo. Se eu vir aqui no Mix Shader, conectar aqui, depois conectar aqui no transparent, veja só o que acontece, ó. Ó, se eu deixo aqui em 1, fica totalmente transparente, porque está com a influência da transparência aqui. Se eu deixo próximo de 0, fica aqui próximo do diffuse. Eu posso mudar a cor aqui também, ó, da transparência, ó. Então, tá vendo? Então, é uma maneira de você trabalhar artisticamente utilizando a mixagem de materiais. Uma coisa legal, se você pegar qualquer tipo de imagem preto e branco e colocar aqui no FAQ, no caso, eu vou pegar Vou pegar a Brix mesmo, ó. E vou conectar o FAQ aqui, ó. Eu consigo fazer, ó, o controle, ó, fazer uma mixagem diferenciada, ó. Posso mexer aqui no Scale, enfim, ó. Tá vendo que eu tenho uma transparência bem diferenciada, ó? Consigo ver lá atrás o plano e, ao mesmo tempo, tenho opacidade e transparência aqui nesse objeto. Mas legal, Daniel. Mas qual a utilidade realmente de utilizar uma imagem com transparência aqui dentro do Blender? Eu tenho o site textures.com, que é um dos sites mais famosos para se baixar texturas, com várias imagens gratuitas. E aqui na seção de natureza, por exemplo, nós temos algumas imagens com alfa, com transparência. Por exemplo, as plantas.
Vale um detalhe, para você baixar as texturas aqui, você precisa ter conta e tem 15 créditos por dia. Dá para usar para muita coisa, tá? Apesar de parecer pouco. Mas tem a conta Premium, que não é tão cara, mas fica a seu critério. Nessas imagens aqui com Alpha, eu posso utilizar no Blender. Vamos supor que você está fazendo uma floresta no Blender. Você não vai modelar tudo, né? Aquela planta que está lá no fundo, principalmente em jogos ou renders gigantes, a maioria das pessoas usam imagens com Alpha. Por quê? Ela coloca lá, parece só a planta e fica com o fundo dela transparente. Ou seja, como está longe da câmera, parece real. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Import, importar a imagem como um plano e vou importar essas duas imagens. Venho aqui, importo, olha lá, veja só. Então, eu tenho aqui assim, eu tenho duas plantas prontas para colocar no Blender, Entendeu? Eu poderia colocar numa cena, colocar do lado de uma sala. Uma técnica muito interessante também que é utilizada você adiciona o plano, aperta Shift D, aperta ESC, aperta R, aperta Z, digita 90 graus. De acordo com a distância, parece que é uma árvore 3D. Em jogos, tenho certeza absoluta que se você for jogador, você já viu isso daqui. Você viu ao longe, uma planta está perfeita. Ou você está correndo, está com motion blur, é ativado no jogo, você fala, nossa, que perfeito esse gráfico. Você chega perto, é uma planta que está com dois planos assim, entrelaçados. Então isso aqui é um macete para você utilizar nos seus renders e tudo mais, tá, gente? Uma coisa também muito legal quando você vem no Import as Plane, Import Images Plane, você tem a opção Shadeless. Clicando na opção Shadeless, quando você importa a imagem, ela não é influenciada pela iluminação. Quando você coloca uma luz aqui, independente dela, eu esqueci de falar de sombra, tá? Independente de ter luz ou não, aqui, ela nunca vai sofrer influência da cor. Se eu colocar aqui atrás, você imagina, Daniel, era para ter sombra ali, né? Com certeza era, Mas tá vendo que ela não tem sombra aqui? Esse daqui tem sombra, essa daqui não. Por quê? Na hora que eu importei no modo Shadeless. E quando você importa o mesmo material, ele acaba sobrepondo materiais. Toma cuidado com isso, tá? E com relação à sombra, tá vendo o Shadow Mode? No caso do Eevee, nós temos a opção Alpha Clip, olha lá, que ele respeita exatamente a minha imagem para gerar sombra. E tem o Alpha Hashed, que é um pouquinho mais trabalhada, porém é um pouquinho mais pesada. Você pode usar ambas, que você vai ter um bom resultado, tá? Também tem o None, que vai deixar sem nenhum tipo de sombra, que também é muito útil em muitas situações que você acaba economizando o processamento. E quando você muda para os Cycles, já é tudo mais realista e funciona com o shader funciona normalmente aqui no Blender, tá? Quando você importa uma imagem para um plano, Tanto é que no Cycles, tá vendo que até parece de real, por conta da renderização ser um pouco mais próxima da realidade. Mas enfim, então é isso, pessoal. Espero que isso tenha ficado claro para você como trabalhar com Alpha, com transparência no Blender, e até a próxima aula.